23 de setembro de 1909. O presidente Nilo Peçanha cria no Brasil as primeiras escolas industriais. Ao longo desses 80 anos, elas percorreram caminhos que foram muitas vezes difíceis. Logo no início, as escolas não encontraram campo de trabalho para sua mão de obra. O Brasil era um país tipicamente agrícola e mesmo em São Paulo, as fábricas ainda não tinham se expandido. Na Paraíba, a situação era ainda bem pior. Sua capital era uma pequena cidade de pouco mais de 20 mil habitantes que moravam, principalmente, nas proximidades da Cidade Baixa e do centro. A economia paraibana estava baseada na agricultura e pecuária. A Escola Aprendizes Artífices da Paraíba foi instalada alguns meses depois do decreto presidencial. Era 5 de janeiro de 1910, quando ela iniciou suas atividades no prédio onde hoje funciona o quartel da Polícia Militar da Paraíba. Neste primeiro ano letivo, foram matriculados 134 alunos nas oficinas de marcenaria, serralharia, sapataria, tipografia e encadernação. A maioria dos estudantes vinha dos setores mais pobres da população e, com isto, a escola enfrentava seu primeiro problema: a falta de apoio da sociedade ao desenvolvimento de suas tarefas. Além disso, muitos estudantes não se sentiam estimulados a concluírem seus cursos, por não haver na Paraíba um mercado de trabalho mais atrativo. Para se ter uma ideia, apenas 5 alunos integraram a primeira turma diplomada. E, por alguns anos, a situação permaneceria quase a mesma. Na escola de artistas só se entrava quem era pobre. Era uma espécie de uma discriminação racial. Naquele tempo, os alunos vinham para aqui descalços, às vezes roupa rasgada, de modo que o preconceito era realidade. Eu entrei primeiramente em alfaiate, depois passei para a marcenaria. O professor era Alberto de Brito. E o que eu sei hoje, algumas coisas que eu faço de marcenaria, é daquele tempo, me lembrando do tempo passado. A partir da década de 20, a situação começa a mudar. O Brasil já é um país relativamente industrializado e a escola passa a ser vista com outros olhos. O preconceito vai sendo deixado de lado e cada vez mais um grande número de alunos procura suas oficinas. Era o começo da consolidação de um ensino técnico voltado também para uma formação humana e social. No final da década de 20, o antigo prédio do quartel da Polícia Militar já não era suficiente para abrigar os quase 500 alunos matriculados. Foi aí que a Escola Aprendizes Artífices da Paraíba ganhou novas instalações, inaugurando uma nova fase na sua história. Construído especialmente para abrigar a escola, o novo prédio estava localizado na Avenida João da Mata, onde hoje funciona a residência universitária. Amplo e confortável, o local era ideal para o desenvolvimento das atividades de sala de aula e das oficinas. Mas não foi apenas a Escola da Paraíba que mudou. Do Palácio do Catete chega a Ordem de Getúlio Vargas. As escolas aprendizes artífices deixam de ser subordinadas ao Ministério da Agricultura e passam a fazer parte do Ministério da Educação e Saúde Pública. Na Constituição do Estado Novo, o governo mostra evidente preocupação com o desenvolvimento do ensino industrial. Uma das primeiras medidas foi a mudança dos nomes das escolas, que passam a ser conhecidas como liceus industriais. A Escola Aprendizes Artífices da Paraíba recebeu, então, o nome de Liceu Industrial de João Pessoa. Além disso, para atender à crescente industrialização do Estado, suas oficinas foram reformadas e equipadas. Posteriormente, ainda nesse prédio, passou a denominar-se de Escola Industrial da Paraíba, funcionando com os cursos de serralharia, marcenaria, alfaiataria, artes de couro, tipografia e encadernação. Eu tinha vindo recentemente do sertão, não conhecia nada, praticamente eu vim brabo aqui, e marcou muito as máquinas, professor Lauro, as fresadoras, todos os mecânicos que eu nunca tinha visto, máquina de solda aqui. Então eu fiquei na mecânica, estudava na parte da tarde e de manhã era nas oficinas. Mas me marcaram muito esses 2 anos
e eu me orgulho muito de ter pertencido àquela escola. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu um período de euforia. A industrialização volta a ser uma meta prioritária do governo e a democracia chega às ruas. Mais uma vez, a Escola da Paraíba conhece uma fase de expansão. Em 1948, é diplomada a maior turma da história da escola e as oficinas são novamente reequipadas. E o mais importante, dessa vez, a mão de obra formada pela escola seria aproveitada pela indústria local, que agora buscava pessoal habilitado no manuseio de suas máquinas. Novamente, a escola enfrentava um antigo problema: a falta de espaço em suas instalações. Em novembro de 1950, é lançada a pedra fundamental da atual sede. Mas foi somente no início da década de 60 que agilizou-se a transferência definitiva dos alunos e maquinárias. Por determinação do Ministério da Educação, a escola é federalizada e recebe o nome de Escola Industrial Federal da Paraíba. Mas não foi por muito tempo. Em 1967, ela passa a ter a atual denominação de Escola Técnica Federal da Paraíba. Cheguei na Escola Técnica em 1968 e pertenci à última turma que fez o curso ginasial e em seguida o curso técnico. A Escola Técnica, eu acho que é hoje uma das poucas coisas boas que ainda existe no Brasil em termos de ensino. Chegamos a 1989. A Escola Técnica Federal da Paraíba pratica nos seus 80 anos um ensino moderno e que soube se adaptar aos novos tempos. Nos seus corredores passam diariamente 2.747 alunos. Em todos eles, há um único objetivo: unir conhecimentos práticos e teóricos para enfrentar o mercado de trabalho. São 6 os cursos: estradas, eletrotécnica, mecânica, saneamento, edificações e eletrônica. A escola não fica reduzida a salas de aula e laboratórios. O aluno dispõe ainda da prática de inúmeras atividades extracurriculares. Nos esportes, são 10 as modalidades praticadas pelos alunos sob a orientação de professores especializados. Ligados à coordenação de educação física, os esportistas treinam intensamente. Como resultado, a Escola da Paraíba exibe troféus conquistados, inclusive em campeonatos nacionais. No setor cultural, a escola também é destaque. Suas 2 bandas já se apresentaram praticamente em todo o Brasil. E nos desfiles cívico-militar, estão entre aquelas que mais atraem a atenção do público. O repertório de sua fanfarra é bastante eclético e pode mostrar, numa mesma apresentação, desde o som pop dos Beatles até um dos sucessos gravados por Caetano Veloso.
Para os que não sabem tocar algum instrumento, a Escola Técnica Federal da Paraíba tem uma outra alternativa: o coral Luzia Simões. Incentivar a pesquisa, a leitura e criação de textos. Esta é, sem dúvida, a principal função da Biblioteca Nilo Peçanha. Com um acervo diversificado, que vai do livro técnico a obras marcantes da literatura mundial, a biblioteca dispõe ainda de coleções de enciclopédias, jornais locais e revistas. Mas como é aproveitada a mão de obra que a Escola Técnica forma todos os anos? A coordenação de integração escola-empresa é o setor responsável pela assinatura de convênios e o acompanhamento do aluno nas empresas. Com o passar dos tempos, os números vêm crescendo e as propostas se ampliando. A TV Cabo Branco, por exemplo, ao ser implantada, recorreu à escola para formar seu quadro de técnicos e operadores. Para melhor desenvolver todas estas atividades curriculares e extra-classe, os alunos da Escola Técnica dispõem de inúmeros serviços. Na Caixa Escolar, eles adquirem materiais didáticos, fardamentos e cópias Xerox a preço de custo. Fruto de uma velha ideia, a Caixa Escolar já existia na época da Escola Aprendizes Artífices. Um outro benefício que o aluno da escola dispõe é o gabinete médico-odontológico, onde profissionais especializados revezam em plantão permanente. O tratamento dentário pode ir de um simples exame de revisão a uma operação antitártaro. Exemplo da Escola Técnica Federal da Paraíba mostra que os sonhos podem ser realizados. Afinal, são 80 anos, 8 décadas em que, enfrentando o preconceito da sociedade ou a desmotivação dos próprios alunos, a ideia permaneceu de pé. Nada, nem mesmo a sociedade paternalista de Nilo Peçanha, dos primeiros tempos, impediu que a escola se consolidasse e chegasse até hoje. Agora, no limiar do século XXI, o ensino técnico acompanha os novos tempos, mostrando que veio para ficar. Mas isso não teria sido possível se não fosse a abnegação de mestres como Miguel Raposo, Coriolano de Medeiros, Isaac Elias de Moura, Carlos Leonardo Arcoverde, Irineu Martins de Moura, Moacir Bevenuti, José Jurema, Itapuã Boto Targino e Expedito Pereira. Sem eles, ou os inúmeros anônimos na multidão dos sonhadores, a realidade hoje seria completamente diferente. E as escolas técnicas não estão paradas no tempo, muito pelo contrário. A cada dia, novos caminhos vão sendo abertos. Na Paraíba, a informatização administrativa já é uma realidade. Depois disso, o próximo passo é tornar real um outro sonho: a construção e implantação do campus de Cajazeiras, que nos próximos 2 anos integrará definitivamente o estudante sertanejo ao ensino técnico.